dia, não sei qual é o momento que você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui mais uma vez, sexta-feira, nesse podcast Fala Família, muito abençoado, hoje com um tema assim muito edificante, algo que nos ajuda a entender algumas atitudes, enfim, e que nos eleva muito na nossa jornada, na nossa caminhada com Cristo, com os nossos irmãos. E eu quero muito compartilhar esse tema com vocês: unidade, lealdade e honra. Então eu quero compartilhar com você, eu quero que você deixe aí os seus comentários, suas sugestões, quero que você interaja aí, né? Curta o nosso vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse também em conhecer mais sobre esse tema. É um tema muito oportuno, proposital, é um tema que tem sido muito debatido, né, e tem sido muito exercido dentro de um contexto eclesiástico, dentro do contexto da igreja, de uma liderança: unidade, lealdade e honra. A Bíblia diz em Amós: como é que duas pessoas poderão caminhar juntas se não estiverem de acordo? Não tem como você avançar em qualquer área da tua vida com alguém se não houver acordo. Sempre tem que haver um acordo. Todas as vezes que... Por isso que a Bíblia diz que duas pessoas concordarem aqui na terra será feito no céu. Então é muito importante a gente entender isso daí e vivenciar isso daí, né? Então eu quero começar aqui com o poder da unidade, né? A Bíblia diz em Mateus 18, 19: em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Olha só como que é interessante esse princípio, essa visão da unidade. Existe uma frase muito interessante, eu gostaria até que você atentasse para ela, que eu estava lendo um livro, que diz assim: sozinhos podemos até ir mais rápido, mas em unidade nós iremos chegar muito longe. Sozinho você pode ir até mais rápido, né? Não dependendo de outra pessoa que possa lhe atrasar. Mas em unidade nós chegaremos mais longe. Então, o que você escolhe? Chegar mais rápido ou chegar mais longe, né? Então hoje a gente precisa entender isso. Uma coisa muito importante dentro dessa visão da unidade, dentro desse princípio, é que unidade não é uniformidade. Andar em unidade não é sermos todos iguais, né? Como há pessoas que pensam exatamente assim: nós somos um só corpo, mas com várias partes. Então, essa figura, essa analogia mostra, né, exatamente o que eu estou dizendo aqui para você. Então, nós somos um só corpo, mas temos vários membros, cada um com seus dons e com as suas habilidades. Então, unidade não é uniformidade, tá? O corpo tem uma missão que só pode ser exercida quando cada um junta seus dons, suas habilidades, seus talentos e se dispõe a servir junto com os demais membros. Então não há como nós andarmos, nós irmos longe ou fazermos alguma coisa se nós não estivermos unidos. Por quê? Porque um membro precisa do outro. Andar em unidade, meu irmão, não é pensar igual, não é, tá? Mas é ter o mesmo foco, o mesmo objetivo. Isso é andar em unidade. Tá? Eu não preciso pensar igual, eu posso discutir a ideia aqui, o conceito, o valor, enfim,
mas nós temos o mesmo objetivo, o mesmo foco. Nós queremos chegar lá. Então isso representa a unidade, porque temos o mesmo propósito, o mesmo foco, o mesmo objetivo, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. A própria Bíblia, em Eclesiastes, diz: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. A importância do mesmo propósito, do mesmo objetivo, do mesmo foco. Eu sempre costumo dizer que o grande problema hoje das pessoas não está em querer fazer as coisas. Existem muitas frentes que você pode trabalhar, que pode caminhar, que pode se doar. Mas eu sempre tenho dito que nós precisamos de foco, nós precisamos de objetivos claros, né? E aí você precisa estar nesta mesma unidade. Todos precisam estar trabalhando para o mesmo propósito, com o olhar fixo no mesmo objetivo, né? Focando naquilo ali. E quando você não faz isso, nós acabamos, às vezes, subtraindo força, dividindo força, né? Demorando mais. Então é muito importante colocar isso. Eu continuando o texto aqui que diz: se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, a importância de nós estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma visão, com o mesmo foco, né? Focando naquilo ali que nós queremos alcançar, que nós queremos. Como é difícil nós levarmos as pessoas, a liderança, líderes, a entenderem isso no contexto da igreja local. Como é difícil as pessoas absorverem esta visão, esse conceito da unidade, né? E aí as pessoas pensam que não, nós temos que pensar iguais. Não, nós temos que ter o mesmo propósito, tá? Você pode dar sua opinião, conceitos, enfim, tá? Então, primeira coisa, andar em concordância. Quando a gente está andando em concordância, a gente gera o quê? A gente gera autoridade. Jesus diz: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra será desligado nos céus. Então, quando nós estamos com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, concordando, né, isso vai gerar o que? Autoridade, é o que a palavra de Deus diz. Então, o poder e a autoridade de Jesus são liberadas quando há unidade, quando há o mesmo coração, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Quando não há o mesmo propósito, não gera autoridade. Por isso nós temos que concordar no propósito. No processo nós podemos até aqui debater algumas coisas, ver qual é a melhor forma de nós alcançarmos esse propósito, de nós alcançarmos esse objetivo, tá? Nós podemos estar trabalhando nisso, mas nós não podemos jamais nos dividir com relação ao foco, ao objetivo, ao propósito. Devemos concordar naquilo ali, tá? Outro aspecto importante, né? Então, andar em concordância gera o quê? Gera autoridade. Uma segunda coisa, tá? Dentro da unidade, andar em concordância nos leva a conquistas extraordinárias. Então, hoje, queridos, é muito difícil, porque as pessoas, elas brigam demais. A palavra de Deus diz assim: em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vier a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus.
Então, aonde há concordância, coisas extraordinárias irão acontecer. Quando você vê o sucesso de alguém, sabe, a conquista que a pessoa tem, né, que aquele grupo, que aquela igreja tem, isso é fruto de concordância, tá? Isso é fruto deles andarem no mesmo propósito, com o mesmo coração, com o mesmo foco. Durante o processo, eles estão ali debatendo como fazer o melhor, então um dá uma sugestão, o outro, eu acho que isso não é bem legal, eu acho que isso daqui é melhor, então vamos ver isso daqui também. Tudo bem, porque todos estão trabalhando pelo mesmo propósito, porque eles concordam com aquilo ali. Tá? Então, essa palavra tem sido muito importante, eu quero que você compartilhe, porque isso vai ajudar muito a sua liderança, isso vai ajudar muito a sua igreja, isso vai ajudar muito o seu grupo, a sua equipe, né? Isso vai ajudar muito a sua equipe, você que é um líder de célula, que tem uma equipe, né? Isso vai ajudar muito para que você possa ver coisas extraordinárias. A Bíblia diz, se dois concordarem, diz aqui, se dois de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que vier a pedir, isso lhe será concedido pelo Pai que está nos céus. Você sabe que aquilo que você está se entregando, fazendo, vocês estão juntos, sabem que aquilo ali, aquele propósito é um propósito de Deus, querido. Vai dar certo. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O problema é que muitas vezes os líderes não entendem isso. Eles não estão focados. E aí, né, diverge as coisas. Tá? Uma terceira coisa dentro da unidade, andar em concordância. Então a primeira coisa, que andar em concordância, dentro do poder da unidade, gera autoridade. Andar em concordância gera, revela, leva-nos a conquistas extraordinárias. Então gera autoridade, leva-nos a conquistas extraordinárias e revela a presença manifesta de Jesus, quando nós andamos em concordância. Jesus deixou claro isso. Jesus se manifesta aonde há concordância e unidade. Se não houver concordância, Jesus não vai se manifestar, a glória não estará ali. Então tem que ter essa concordância, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Todos concordam que nós precisamos alcançar aquilo ali, todos concordam. Há uma concordância. Agora, como nós vamos alcançar aquilo ali é outra conversa. De que maneira nós podemos fazer isso? Recentemente nós terminamos aqui o berçário do Kids, que está assim, sensacional. Tá? Se você quiser visitar a nossa família, você vai conhecer, traga aí o seu filhinho de 0 a 11 meses. Todos concordaram que a gente precisava de um berçário assim, mais rápido possível. Muitas famílias vindo para a igreja, muitas crianças, muitos bebês e os pais no culto com eles. Então, nós tivemos que agilizar isso e fazer um berçário, né, que realmente proporcionasse segurança, conforto para os bebês. Todo mundo, a igreja concordou com isso, a família concordou. Mas como nós vamos fazer? E aí precisávamos agora do arquiteto para falar, né? Do pedreiro, precisávamos da equipe sentar e organizar como que as tarefas iriam ser delegadas para quem poderia fazer isso, quem poderia fazer aquilo, enfim, isso tudo em torno de um berçário. Mas havia concordância. E aonde há concordância, a presença manifesta do Senhor, onde Deus orienta e faz as coisas acontecerem. Tá? Então, unidade. Concordância gera autoridade. Concordância leva a conquistas extraordinárias. Concordância manifesta a presença do Senhor. Agora vamos à base, a lealdade.
a base da lealdade. Então, a Bíblia diz assim, até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do pão, voltou-se contra mim. Somos filhos da luz, irmãos. E como tais, precisamos agir e nos mover como Cristo se move. Precisamos cumprir nossas palavras e nossas promessas. Quando disserem sim, seja de fato sim. Não é falar assim e não cumprir. Quando disserem não, seja de fato não. A palavra de Deus diz isso. Sim, sim, não, não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Então, as nossas palavras, as nossas promessas, nós temos que cumpri-las. É a questão de quê, pastor? Questão de lealdade. O amigo, diz a Bíblia em Provérbios, é sempre leal, mas na hora da dificuldade, ele se torna mais que um amigo. Ele passa a ser um irmão. Lealdade. Na hora da dificuldade, ele vai além. É o que diz a Bíblia. A lealdade, segundo a Bíblia, é a principal qualificação de todo ministro. A lealdade. Tá? De todo aquele que serve. A mesa, a obra que serve ao outro, é a lealdade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Gente, a Bíblia diz que uma pessoa desleal, guarde isso, semeia contenda, semeia ódio, semeia murmuração. Então, é muito difícil você lidar com pessoas desleais. Por quê, pastor? Porque pessoas desleais, elas semeiam contenda, ódio e murmuração. Para você entender como que isso é complicado. Então, eu quero compartilhar com você aqui alguns estágios da deslealdade do livro, um livro que a gente já leu, né? Um livro muito forte, você precisa lê-lo com filtro, né? É o livro Lealdade e Deslealdade, do pastor Doug Ward Mills. Então, o primeiro, aí ele fala os estágios da deslealdade. O primeiro estágio, a pessoa que tem um espírito independente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? O segundo estágio é a ofensa. O terceiro estágio, isso, a deslealdade. Pessoas que mostram esses sinais. Passividade, não tem confronto. Outro estágio, da crítica. Ele é um crítico ferrenho. Político, é aquele que quer estar bem com todo mundo. O outro estágio, engano. Ele engana as pessoas. E o último estágio, o outro estágio é a rebelião, que já está no coração dele. E o último estágio de pessoas, né, de deslealdade é o estágio da pena de morte. Ou seja, é aquilo que é destruidor. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, cuidado, porque, na verdade, esses estágios são sinais que você pode perceber nos líderes, em pessoas que você está semeando, está investindo, que tem um espírito independente. Tá? Cuidado com esse tipo de gente que a ofensa, a passividade, não gosta de confrontar, é muito crítico, gosta de estar bem com todo mundo, político, engana,
se rebela facilmente e é um destruidor. E existe no próprio livro Lealdade e Deslealdade chaves para a cultura da lealdade. Algumas chaves. Não demonstre interesse pela conversa desleais. Então, você percebe que é uma pessoa desleal, não demonstra interesse por ela, pelas conversas dela. Tá? Crie condições para expor os elementos desleais dentro da sua equipe. Não se sinta pressionado a promover pessoas. Se elas se rebelarão porque não foram promovidas, elas se rebelarão embora sejam promovidas. Não importa. Então não se sinta assim, pressionado. Mas preste bem atenção. Crie condições para expor elementos. E você vai ver as pessoas que são desleais que estão na sua liderança. Trabalhe somente com pessoas dispostas. Meu Deus do céu. Pessoas que não são dispostas, terrível. Você tem que ficar convencendo a pessoa a fazer aquilo que Deus pede para ela fazer. Né? Ensine sobre lealdade e honra. Então, são algumas chaves para a cultura da lealdade que você deve desenvolver. Tá? Agora, vamos ao último ponto desse nosso tema, que é o caminho, que é a honra, o caminho sobrenatural da honra. A definição literal da palavra honra em grego é valorização, valorizar, algo valioso, precioso, de peso, tal como ouro. Outras definições são apreciação, estima, respeito, olhar favorável. Então, a honra pode ser demonstrada como uma atitude. A honra pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra e até um pensamento. Toda verdadeira honra tem sua origem no coração. A Bíblia diz em 1 Samuel: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus despreza as pessoas que não o honram, que não dão valor àquilo que ele faz, àquilo que ele dá, àquilo que ele realiza, àquilo que ele entrega. Né? Aqueles que honram a Deus com seus pensamentos, com a sua atitude, com a palavra, com o serviço, eles serão honrados por Deus. Então, primeira coisa, sobre essa questão da honra. Há muita gente que acha que, por ter feito, ele precisa ser honrado. Quando ele não é honrado, ele fica triste, ele fica magoado. Mas calma aí. Quem quer ser honrado jamais pede para ser honrado. Jamais vai pedir para ser honrado. Tá? O nosso prazer é servir. Nosso prazer é servir. Sem um ambiente de honra, não há uma manifestação do sobrenatural. Eu preciso honrar as pessoas. Honrar as pessoas que nós estamos servindo. Que nós estamos servindo. Não é esperar que eles nos honram. Eu sou líder, estou esperando que os meus liderados me honrem. Jamais. Honre seus liderados. Parte de você valorizá-los pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, né? Respeito com eles, como vê-los com estima, com apreciação. Então é muito importante. Por quê, pastor? Porque, na verdade, muitas vezes nós ficamos esperando que os nossos liderados nos honrem. E sem esse ambiente de honra, não há manifestação sobrenatural. Jesus disse assim, Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Não é valorizado, não é respeitado. Não é? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto
impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Um ambiente onde não tinha honra, não há milagres, o sobrenatural fica retido. E isso é muito importante a gente entender isso. Um outro aspecto importante sobre a honra: honra é olhar para o outro com os olhos de Deus. João 13:20 diz: eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, me receberá, e quem me recebe, aquele que me enviou. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, olha aí, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha o ambiente de honra, irmãos, que é olhar para os outros com os olhos de Deus, é abençoar mesmo, é servir, é valorizar, é respeitar, é ajudar. Você está honrando aquela pessoa. Honre seu cônjuge. Cada homem deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Ame seu cônjuge. O marido com amor, como Cristo amou. E a esposa ser submissa, respeitar o seu marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas com honra, como a parte mais frágil, segundo o dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha como que isso é sério. Nós, maridos, sermos sábios no convívio com as nossas mulheres e tratarmos nossas mulheres com honra, com uma parte mais frágil do relacionamento. Honre seu cônjuge. Gente, nós vivemos numa geração de muita desonra no relacionamento conjugal, nos papéis do marido, da mulher, dos filhos com os pais, dos liderados com os líderes e o inverso também, de líderes com liderados. Há uma atmosfera de desonra muito grande e que a gente precisa reverter isso, a gente precisa vivenciar esse princípio da honra. Honre seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus nos dá. A Bíblia diz aos filhos: honre seus pais, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Isso é um princípio, querido. É um princípio. Outro aspecto da honra: honre as autoridades. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. E eu não vou brigar com Deus, querido. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra Deus, o Deus que instituiu aquela autoridade. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Você está entendendo? Outro aspecto: honre os líderes. Irmãos, a palavra de Deus diz: honrem seus líderes da obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Apreciem seus líderes, respeitem seus líderes, valorizem seus líderes. Tenham um grande respeito e amor sincero por eles, diz a Bíblia, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Meu Deus, meu Pai. Honre seus líderes. Dupla honra, outra coisa. O que é isso, pastor? Diz a palavra de Deus em 1 Timóteo.
os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Mas o líder, o pastor, ele merece, diz a Bíblia, merece dupla honra, porque eles são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. É a palavra de Deus que está dizendo. Eu não estou dizendo que tem que ter exploração, eu não estou dizendo que você, como eu vejo muita coisa aí, né, de pastores, homens, né, que estão esnobando aí com suas riquezas, frutos, a maioria do ministério. É verdade. Verdade. Não estou falando sobre isso. Porque eu não concordo com isso. Pastores que enriquecem como fruto do ministério, tá? E que esnobam a riqueza diante de tantos irmãos, de tantas necessidades, de tantos missionários precisando de algo tão pouco. E muitos pastores esnobando as riquezas que estão adquirindo como fruto do ministério. Cuidado. Esses vão prestar contas diante do Senhor. Vão prestar. E por último, na honra, honre a Deus. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os frutos de todas as suas plantações. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, meu querido irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, eu trouxe esse tema, né? A unidade, a lealdade, a honra, porque são 3 temas que devem nortear a vida de um crente, sobretudo de pessoas que são colocadas em posição de liderança dentro da igreja, pessoas que são destacadas no meio da sociedade como empresários, homens que lideram equipes, pessoas que têm o desejo de alcançar coisas maiores. Você precisa entender esses 3 princípios: unidade, lealdade e honra. Se você não os entende, se você não vive isso, dentro da sua casa, na sua igreja, na sua empresa, seu relacionamento, então com certeza você não está debaixo da direção do Espírito Santo. Tá? Eu espero que eu tenha sido assim, tenha conseguido clarear para você sobre esses 3 princípios. Porque, na verdade, o meu objetivo aqui não é me aprofundar em cada um deles. Não. Mas apenas trazer a essência, né, o norte de cada princípio, para que você possa se encaixar neles. Se você ainda não encaixou, para você viver e ter um ministério próspero, um casamento, um relacionamento, uma vida profissional, você não pode abrir mão da unidade, da lealdade e da honra. O poder da unidade está em andar em concordância. O poder da unidade está em andar em concordância. A lealdade é algo fundamental na sua convivência familiar, igreja, trabalho. É fundamental ser leal. E a honra, nós não podemos abrir mão disso. Né? Em nome de Jesus. Eu espero que tenha ajudado você, em nome de Jesus. Deixa aí as suas sugestões, comente se você gostou, se acrescentou à tua vida. Compartilhe com pessoas que você sabe que precisam ouvir, né, essa palavra. Que Deus os enriqueça poderosamente, tá bom? Vamos estar juntos aí, compartilhando, interagindo, juntos em nome de Jesus, ok?
Estamos aqui sempre às sexta-feira, 21h30, no nosso podcast, sempre trazendo um tema abençoado para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua igreja, a tua liderança. Em nome de Jesus. Um abraço e um beijo no coração.